Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Eduarda e hoje, junto com o João Lucas, vamos falar um pouquinho sobre a globalização, o papel das grandes corporações e como tudo isso influencia na ordem do trabalho do século XXI. E para isso a gente vai falar um pouquinho sobre as ideias de Milton Santos, o documentário A Corporação e também falar alguns exemplos práticos de empresas globais como a Coca-Cola para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor de como funciona esse processo. Agora vamos falar um pouco sobre o que é a globalização. A globalização é um processo de interação e integração crescente entre países e em diversas áreas, como política, econômica, social e cultural. Ela envolve a intensificação do fluxo de bens, serviços, informações, pessoas e capitais em escala global. Ela é impulsionada pelos avanços tecnológicos, principalmente em áreas de comunicação e transporte, e também pela liberalização do comércio internacional. A globalização é muitas vezes vista como algo positivo, integração mundial, trocas culturais e avanços tecnológicos. Mas Milton Santos mostra que, na verdade, a globalização é muito desigual e excludente. Agora vamos falar um pouco sobre a primeira globalização. A primeira globalização, também associada ao colonialismo, refere-se a um período histórico em que se iniciam as grandes navegações e também a expansão marítima europeia no século XV. Esse foi um período marcado pela exploração de novos territórios, o estabelecimento de novas rotas comerciais e também a intensificação das relações entre diversas partes do mundo, resultando na formação de impérios coloniais. A primeira globalização no período colonial foi marcada pela violência e exploração brutal dos povos indígenas e africanos, uma herança de desigualdades que existe até os dias atuais. Agora vamos falar um pouco sobre a globalização e as desigualdades enfrentadas no século XX e XXI. Bom, no século XX, com o neoliberalismo e os avanços tecnológicos, as riquezas passaram a se concentrar apenas nas mãos de poucos, enquanto a maioria ficou à margem da sociedade. Enquanto isso, as grandes corporações começaram a ter mais poder e riqueza, e com isso passaram a influenciar no governo e nas decisões políticas tomadas. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a Coca-Cola e como ela está diretamente relacionada à globalização. A Coca-Cola é uma das grandes corporações que está diretamente ligada nesse meio. É uma marca que está em praticamente todos os países do mundo e também mantendo sempre a mesma identidade visual, os mesmos padrões de consumo, influenciando sempre nesse meio global. Mas também existem críticas em relação a ela. A exploração de recursos naturais, os impactos ambientais e as condições de trabalho em fábricas terceirizadas. A Coca-Cola serve como um grande exemplo de como funciona a globalização, porque enquanto ela gera lucros para alguns, para outros ela gera impactos sociais e ambientais extremamente negativos. Oi pessoal, eu sou o João Lucas e eu vou falar um pouco sobre o documentário A Corporação. O documentário A Corporação questiona: se empresas como a Coca-Cola fossem pessoas, que tipo de pessoas elas seriam? A conclusão é que essas empresas se comportam como grandes psicopatas. Buscam apenas o lucro, mesmo quando isso prejudica pessoas, comunidades ou até o mesmo meio ambiente. O podcast sobre trabalho excessivo. O podcast Por que Trabalhamos Tanto e Nunca Vivemos? Nunca vai acabar? Reforça essa ideia. Vivemos um ciclo de excesso de trabalho e consumismo, impulsionado justamente por corporações globais que, como a Coca-Cola, criam desejos e estimulam o consumo constante. A proposta de Milton Santos. Milton Santos propõe uma globalização que seja mais justa, feita pelas pessoas. Isso significa valorizar empresas mais responsáveis, consumo consciente e relações sociais mais equilibradas. Em vez de corporações decidirem tudo por nós, é preciso pensar como cada um se relaciona com o mundo. A Coca-Cola e muitas outras empresas mostram como a globalização pode ser poderosa e, ao mesmo tempo, problemática. E agora, cabe apenas a nós decidir. Queremos uma globalização justa, que inclui, ou uma globalização que exclui?